Será que um crente que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele pode perder a sua salvação? Porque a palavra de Deus está recheada de promessas de eleição, de predestinação. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos escolheu, né? E se Deus nos escolheu, nos elegeu, será que eu posso perder essa eleição? Será que eu posso perder a minha salvação? Né? E esse dia alguém perguntou para nós, irmão Zaqueu, o crente pode perder a salvação? E aí eu disse para ele, eu dei uma resposta para ele, e agora eu vou dar uma resposta biblicamente, baseado na palavra de Deus. Será que nós, o qual temos um pastor, que é o pastor dos pastores, será que esse pastor ele falha? Porque o que é o pastor? O que pastoreia? Será que esse pastor, quando ele tem as ovelhas, será que ele vai perder alguma ovelha para o lobo, o inimigo? Será que esse pastor tem uma falha? Será que ele falha? Será que ele não cumpre com as suas responsabilidades? Tem uma ovelha, vem o inimigo e arrebata aquela ovelha e ele fica sem saber o que fazer. Será que é assim? Né? Quem que é o nosso pastor? Nosso pastor é Jesus Cristo, pastor maior. Ele cuida de nós, né? Será que ele falha? Então vamos para a palavra de Deus. Primeiramente nós vamos lá para o livro de João, capítulo 17, e aí ele nos dá pista muito importante através de uma oração que ele fez pouco antes dele ser crucificado, né? Algum tempo antes dele ser crucificado, ele fez uma oração e nessa oração ele estava como que prestando um relatório para o Pai, né? Então nós vamos aqui para o capítulo 16 e vamos ver aqui o que aconteceu, que ele falou para o Pai nesta oração. Capítulo 17, vamos começar no versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Então, está dizendo que Deus deu, né, essas pessoas para ele e ele guardou no nome que deste para ele. Nenhum deles se perdeu, ele disse, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quer dizer, existia um que estava no meio deles, que estava já predestinado a se perder. Lembra que tem uma passagem que fala que tem uns vasos que ele fez para honra, outro vaso para desonra? Então Jesus falou assim, a tua palavra ia se cumprir, esse um que se perdeu, porque já estava decretado que ele ia se perder, né? E agora, com relação a nós, né? Com relação a nós, versículo 20, eu não rogo somente por estes, quer dizer, aqueles que estavam aqui naquele momento com ele, naquela época, mas também por aqueles que pela tua palavra não te crerem em mim. Então ele está dizendo, todo aquele que vai crer em mim, ele não vai mais perder a sua salvação, porque eu sou o pastor perfeito. É isso que esse texto quer dizer, né? Que ele vai guardar nós. Essa oração de Jesus, ela atinge nós também. Mas como é que tem pessoas que abandonam? A gente vê, né? Às vezes pessoas piedosas, a gente fala, nossa, esse é convertido. Eu mesmo já vi pessoas e hoje estão no mundão aí, né? A gente diz, nossa, como é que pode? Ele perdeu a salvação dele, caiu, era uma pessoa tão piedosa, orava, cantava, tinha cargo, fazia tudo isso e perdeu a salvação, não consegue voltar mais. O segredo está aqui no livro de 1 João, capítulo 2, e vamos ler o versículo 20 e o versículo 19. Vamos ler primeiro o 20. Mas vós tendes a unção, que vem do santo, e sabeis tudo. Quer dizer, nós somos ungidos, fomos escolhidos e fomos ungidos, e temos a garantia do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, né? Que é a garantia. Agora vamos ver a questão desse um que a gente fica assim de queixo caído, quando eles desandam pelo mundo.
Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Saíram, versículo 19 do capítulo 2 de 1 João. Saíram do nosso meio, mas não eram do nosso. Quer dizer, estavam lá de intruso, não era do nossos. Por isso que eles saíram. Eles não nasceram de novo, não foram regenerados, né? Pois se tivesse sido dos nossos, teria ficado conosco. Mas isso é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. Quer dizer, aquele que caiu fora, ele nunca foi nosso irmão. Ele nunca foi de Deus. Nunca foram, né? E a palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa, né? Porque ele dá essas respostas para nós. E outra coisa, quando nós somos verdadeiramente de Deus, nós não dependemos de igreja, de placa de igreja, de coisa, né? Nós continuamos tendo a nossa adoração a Deus. Eu adoro a Deus diariamente. Presto culto para Ele diariamente. E tem gente que, quando não vai para os cultos, ele começa a se distanciar. Se distanciar, ele não consegue servir a Deus em espírito e verdade. Ele não tem aquela atração para as coisas de Deus. Ele não tem atração para ler a palavra, não tem atração para orar, não tem atração para meditar, não tem nada, porque ele não é de Deus. Ele precisa ter um local de adoração para ele poder satisfazer algumas coisas, mas ele por si só, porque ele não é atraído para o sumo pastor que é Jesus Cristo. Ele não consegue ser atraído. Ele precisa ter um local. Eis a questão de muitas pessoas que às vezes abandonam os templos e aí não consegue mais. Eu encontro muito, pergunto, você lê a Bíblia? Não, faz tempo que eu não leio. Você ora? Não, faz tempo que eu não oro. Mas quando estava nos templos eu orava bastante, né? Por quê? Porque não eram dos nossos. E lembra do joio e do trigo? O joio e o trigo se parecem, mas não é trigo. Então, meus amigos, meus irmãos, aquele que Deus dá para Jesus, a palavra de Deus fala que ninguém consegue tirar nós da mão dele. Jesus falou sim, porque ele é o pastor perfeito, ele é o general dos generais. Ninguém vai se perder quando realmente Deus deu para ele, né? Foi dado para ele. Porque Deus confia, Deus deu uma pessoa, eu te dei fulano, pai, e fulano se perdeu. Será que vai acontecer isso? Vai falar isso? Não. O próprio Deus confia no filho, falou, eu sei que você é responsável, eu sei que você vai segurar ele até o final, né? Por quê? Porque nós fomos gerado, o próprio Cristo, que é a palavra, nos gerou de novo, fez nós nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós fugimos do pecado. Está aqui, ó. Aquele que é nascido de Deus não peca. Ah, e como não peca? Eu já expliquei para você o tipo de pecado. Tem os dois tipos de pecado, o pecado voluntário e o pecado involuntário. O pecado voluntário é aquilo quando você quer pecar, você tem prazer. Mas se eu sou gerado de Deus, eu não tenho prazer no pecado. Aquele pecado que vai gerar a morte. Eu tomo uma decisão. Por exemplo, aquele pecado que gera a morte, aquele pecado que eu posso escolher. Não, eu vou fazer, eu sei que Deus não gosta, mas eu vou fazer. Né? Esse é o pecado que gera a morte. Mas aquele pecado que não está no meu controle, por exemplo, da nossa carne, do nosso pensamento, às vezes você peca. Um pensamento mal, oh, meu Deus, me perdoe. O que eu estou pensando? Sai pensamento maldito. É assim que nós fazemos, né? Por quê? Porque é abominação para qualquer coisinha de pecado mancha que entra em nós já ficamos escandalizados. Por quê? Porque nós somos nascidos de novo e nós não executamos o pecado. É um pensamento maligno na nossa mente. Não. Mas se a pessoa não é nascida de novo, vê um pensamento, ela quer executar e ela vai executar o pecado, né? Como diz o livro de Tiago, né? Entra a atração do pecado, e o pecado sendo gerado, gera a morte. Então esta é a mensagem. O verdadeiro cristão, que é nascido de novo, não perde a sua salvação.